Um esquema tático falido, uma estratégia que não funciona, Brasil é eliminado da Copa do Mundo. Fala, rapaziada, é tempo de jogo. Tô aqui com meu caro amigo Vitor para falar dessa eliminação da seleção brasileira para a Noruega. Boa noite para quem, né? Só para os noruegueses mesmo. Mais uma eliminação vexatória contra uma seleção europeia de média e baixa expressão. Com certeza essa é a pior das três que a gente já tinha perdido. Geração belga, geração croata, agora também a geração norueguesa. E simplesmente não tem palavras. A gente vai falar aqui muita coisa porque muitas cabeças têm que ser roladas. Com todo respeito, claro. Rapaziada, vamos falar do jogo. Primeiro, eu quero trazer para vocês o esquema tático que Carlo Ancelotti insistiu mais uma vez em jogar. Vou falar para vocês uma coisa que eu vinha falando há muito tempo, do porquê que esse esquema tático só funciona se você tiver os jogadores certos, tá? Carlo Ancelotti foi pro jogo hoje com 4-2-4, de novo insistindo nessa estratégia. Como o Paquetá estava machucado, ele optou por jogar o Martinelli e jogar nesse modelo de jogo, onde só funciona se você tem jogadores que fazem pressão na saída de bola. O Brasil começou o jogo muito mal, só dando chutão, só entregando a bola pros caras, e não tinha ninguém para dar pressão, pô. O Vinícius Júnior, um cansado, jogou pra caralho a Copa do Mundo até agora, e esse jogo não rendeu absolutamente nada. Matheus Cunha, um cansado, jogou pra caramba, teve grandes jogos e não fazia pressão nenhuma. Martinelli não fez pressão nenhuma. Ryan se escondeu do jogo. Eu nunca vi um jogador tão tímido. O cara que veio da cria do Vasco, tímido, ridículo. Casemiro não jogou absolutamente nada. Como sempre, tem jogado mal há muito tempo. Bruno Guimarães, rapaziada, ele já um tempo pra falar do Bruno Guimarães. Tava fazendo uma Copa do Mundo extraordinária, tá? Mas é incabível um jogador de nível Bruno Guimarães perder pênalti, tá? É inaceitável um jogador desse patamar, pelo que vinha apresentando pela seleção brasileira, não bater um pênalti e não converter. Poderia também aqui falar que o nosso principal protagonista não consegue bater um pênalti também, que é o Vinícius Júnior, entregar a bola pro Bruno, que tem 3 pênaltis na carreira. Esse foi o 4º pênalti dele que ele bateu na carreira e perdeu no momento mais decisivo. Zagueiros, eles vinham bem até o final do primeiro tempo, até os 60 minutos ali, até a pausa de hidratação. Os zagueiros vinham bem, tinham conseguido o papel que era anular o Erling Haaland. Mas não dá para elogiar zagueiro. Depois soltaram, largaram de mão. Eu não sei o que aconteceu. Se é o calor, se é o cansaço, ou se é a falta de vontade, que até a seleção do Paraguai mostrou mais do que o Brasil. Tá? Os laterais do Brasil é aquilo, os dois são medíocres, essa é a palavra. Medíocres, tão fracos, tão não nível de futebol para estar numa Copa do Mundo, que a gente espera o pior e eles entregam. Então eles estão na nossa expectativa. O Alisson é aquilo, né? Se a bola for pro gol, vai entrar. Ele fez grandes defesas, né? Mas no momento que a gente mais precisa dele, a bola vai passar. E é isso. A gente tem que esperar uma nova geração de goleiros também. Porque os outros dois que estão no banco também são uma porcaria, sendo bem sincero, tá, rapaziada? Antes de eu voltar pro esquema tático, deixa eu voltar sobre esses pênaltis que você comentou, né? Já saiu aí pelos portais que a lista do Brasil dos batedores oficiais, ela é o Rafinha, ele é o primeiro batedor, Neymar é o segundo, Igor Thiago é o terceiro, Gabriel Martinelli é o quarto. Na verdade, o Gabriel Martinelli é o terceiro, o Igor Thiago é o quarto e o Bruno Guimarães é o quinto. Cadê o Vinícius Júnior nessa lista? Cadê o nosso craque? Como pode ter uma lista de 5 batedores e a justificativa foi: Bruno Guimarães estava melhor no jogo para bater esse pênalti, e eu concordo, fez uma grande Copa. Quando ele foi bater o pênalti, eu também não tive nenhum medo dele perder, só que, como você mesmo comentou, um jogador desse calibre, ele não pode perder esse pênalti. Mas foi uma eliminação, mas a gente tem que comemorar alguma coisa, né? Porque, graças a Deus, a geração do fracasso, ela acabou, né? Então, Casemiro nunca mais vai vestir a camisa da seleção, Neymar nunca vai vestir a camisa da seleção, Marquinhos nunca mais vai vestir a camisa da seleção, Fabinho nunca mais vai vestir a camisa da seleção, Danilo nunca mais vai vestir a camisa da seleção, Alexandro nunca mais vai vestir a camisa da seleção, Alisson nunca mais vai vestir a camisa da seleção,
Ederson e o Everton, mesmo sem jogar, também nunca mais vão vestir a camisa da seleção. Então, o que fica mesmo pra gente é comemorar que pelo menos esses fracassados que nunca conseguiram ganhar nada pela seleção, ganharam uma Copa América no máximo, não conseguiram nem ganhar de um europeu, não chegar numa semifinal de Copa do Mundo. Eles estão fora e espero nunca mais ver eles vestindo a camisa da seleção brasileira em nenhum lugar. Rapaziada, vamos lá. Por que esse esquema tático não funcionou? Tá? O perde-pressiona funciona da seguinte forma. Se você perde a bola, você pressiona para tentar recuperar ela o mais rápido possível. Com 4 atacantes, significa que você tem que pressionar ela no campo de ataque para você recuperar a bola e fazer gols. O Brasil, ele fez isso no começo da Copa. O Brasil, ele fez isso nos amistosos da Copa. E tinha os jogadores ideais para isso, tá, rapaziada? A gente veio aqui, a gente crucificou o Rafinha, que não estava jogando nada, que não conseguiu render na Copa do Mundo, e realmente não rendeu. Mas para esse esquema de pressão, ele funcionou, tá? Infelizmente, não estava disponível. Eu acho, sinceramente, que se o Rafinha tivesse em campo, o resultado seria diferente, porque ele seria o batedor de pênalti, ele teria batido o pênalti, e muito provavelmente, por ser o batedor principal, ele teria convertido. 1-0 no primeiro tempo pro Brasil mudaria o resto da partida, ditaria o jogo, traria ânimo, traria vontade para os jogadores. E eu acredito que depois do 1-0, 2-3, ia virar passeio pro Brasil, tá? Mas a partir do momento que um dos seus principais batedores, e era o quinto, Martinelli estava em campo, era em quarto, não sei porque ele não bateu esse pênalti, né? Um cara perde um pênalti, isso tira todo o ânimo. Aí a gente tem pressão, a gente tem jogada, a gente cria e a bola não entra. Às vezes, pô, a gente conta ali com azar, a gente viu que o Vozinha fez uma Copa espetacular e hoje foi a vez do goleiro da Noruega. A grande maioria das chances, ele estava lá. Foi bem nas jogadas individuais do Vinícius Júnior, foi bem nas jogadas trabalhadas e nos chutes da seleção brasileira. Então, assim, é complicado de entender o que o Ancelotti quis fazer nesse jogo. Porque você tem o Vinícius Júnior que não pressiona. Você tem o Matheus Cunha que está jogando de falso 9, então ele não vai estar lá na frente, não pressiona. Você tem o Martinelli que você colocou, que era para fazer pelo menos a cobertura do Vinícius Júnior, não pressiona. Então você já tem 3 caras que não pressionam e o Ryan ficou perdido. E aí mesmo se o Ryan quisesse pressionar, não ia dar em nada. Casemiro, ligações muito lentas para ataque, muito lentas. O Bruno Guimarães, depois que perdeu o pênalti, ele sumiu do jogo. Não que saber mais de futebol, que saber só de... eu não sei, uma depressão terrível que tava ali. E, de novo, que partida depressiva do Bruno Guimarães, rapaziada. Eu acho que assim, não cabe para um jogador que perdeu um pênalti numa fase decisiva voltar pro segundo tempo. Ele tem que sair, pô, o cara não tem mais o mental. A seleção brasileira em si já diminuiu a capacidade de jogar bola quando ele perdeu o pênalti. E aí chega nesse mental abalado e volta pro segundo tempo. Tinha que ter mexido. Tinha que ter mudado. Se a estratégia não tá dando certo porque você não tem os jogadores ideais para fazer aquilo que foi pensado, você muda a estratégia, pô. Vem no 4-3-3, tira a porra do Bruno Guimarães, coloca o Danilo em campo, o Danilo para tentar jogar. Não fez uma grande partida também quando entrou, né? Mas é aquilo, o Brasil já tava atrás quando o Danilo entrou. Então, não fez uma grande partida o Bruno Guimarães, não sai do jogo quando deveria ter saído, e o Brasil vai pro primeiro tempo empatando em 0-0, estando melhor na partida. Aí até o final do primeiro tempo terminou até de forma positiva em criação de chances. A gente viu aí que os laterais da Noruega não tinham nenhuma qualidade, inclusive é inacreditável que o Ryan, você comentou no começo do vídeo, né? Ele contra no Bournemouth, contra qualquer time da Premier League, no próprio Brasil, quando ele jogava, enfrentava todos os grandes, Corinthians, Flamengo, Santos, Palmeiras, ele ia pra dentro de todo mundo. E aí, na Copa do Mundo, ele tem um lateral que é muito inferior a ele, e ele não consegue ir pra dentro em nenhuma jogada. Toda jogada ele pegava, voltava, jogava pro volante ou passava pro lateral, nosso lateral direito de 58 anos, o Danilo, que é muito bom com as palavras. Inclusive, eu acho que ele deveria mudar de profissão, porque se ele é tão bom escritor, ele é uma pessoa muito inteligente, igual eu, igual você, igual quem tá assistindo aí, mas a gente não joga bola. Então a gente precisa ter também esse tato de ter esse tipo de jogador dentro do nosso elenco. E o primeiro tempo termina assim, o segundo tempo já vem o Brasil muito pior. Ele começa o primeiro tempo pior, não consegue, novamente,
você explicou perfeito a questão da marcação e ele não conseguiu manter no segundo tempo. E aí ele coloca o Endrick. Coloca o Endrick no lugar do Matheus Cunha. Chama a substituição boa. Achei que ele deveria fazer isso nos 45, mas tudo bem. E aí a primeira jogada do Endrick é um passe perfeito do Vini Júnior de trivela. O Endrick erra o domínio, tenta dar uma cavadinha ao invés de dar um chute forte, um chute chapado, perde o gol. E naquele gol ali eu acho que eu já senti muitos brasileiros também que não daria bom, porque não dá pra você perder grandes chances, não dá pra você perder pênalti, não dá pra você perder gol na cara a cara como o Endrick perdeu. E fica um final de Copa pro Endrick, que é o começo da carreira do Endrick na seleção. Porém, todo mundo pediu ele, todo mundo clamou pela sua presença, e ele entrou em campo e não conseguiu contribuir nem com o mínimo, que é fazer esse tipo de gol, que é o gol que ele faz em qualquer dia mau, dia bom, e ele não fez. E também, como uma atuação negativa no segundo tempo, Gabriel Magalhães, que não satisfeito de tomar baile do Haaland na Premier League, agora ele também toma baile dentro da Copa do Mundo, não encontrou o Haaland em nenhum momento do segundo tempo, o Haaland ganhou todas, e muito triste, porque ele fez uma grande temporada, mas um péssimo jogo, e o Haaland deitou em cima dele, o gol sai pela esquerda, um cruzamento. Eu nem quero falar dos gols, na verdade, né? Todo mundo já viu aí. Eu acho que os gols são irrelevantes. A gente tem que falar mesmo da postura da seleção brasileira, que é inadmissível novamente, sem marcar pressão, deixando a Noruega trocar o triplo, o dobro de passes, né? Só puxar as estatísticas aí, trocou mais de 600 passes e ficou com mais de 60% de posse de bola. Se você quer jogar para contra-ataque, legal. Mas se você não agride e não consegue fazer esse contra-ataque, você tem que treinar outro time, um time de menor expressão, uma seleção mais fraca, porque não pode ser treinador da seleção brasileira. Rapaziada, eu vou falar aqui um negócio que me entristece dizer, tá? Me entristece dizer. Antes da gente começar a Copa do Mundo, o Casemiro veio com aqueles papos de que tava tentando proteger o Endrick, tá? E agora eu entendo que talvez a ideia dele tenha sido ok. Porque a gente colocar um peso desse num moleque muito novo é complicado. Não é todo mundo que já tá acostumado com tudo isso. O Endrick tava. Tá, rapaziada? O Endrick decidiu o Brasileirão aqui, pelo Palmeiras. O Endrick foi pra Europa, jogou pra caramba lá no Lyon. O Endrick tá acostumado com a pressão. Não é possível. Numa Copa do Mundo, a chance de abrir o placar no segundo tempo pelos pés daquele que estava sendo tão aclamado pela seleção brasileira, chega a ser ridículo perder. Quando eu falei aqui atrás, quando eu falei e tentei defender o Rafinha, que perdeu alguns gols também, gols inclusive parecidos com esse que o Endrick perdeu, era em momento de fase de grupo, era em momento que o Brasil ganhou o jogo, ou tinha um jogo mais resolvido ali. E aí você fala, pô, esses gols não pode perder, mas foram gols que não fizeram falta. O do Endrick fez. Um gol com um jogador tão decisivo do tamanho dele não pode perder aquele tipo de gol. Claro que ele vai estar na próxima Copa, claro que ele tem muito a melhorar, claro que é um jogador, uma promessa do futebol brasileiro, mas não pode perder. E outra coisa, tá? Ele teve esse lance e o Endrick desapareceu do jogo. Não fez mais nada no jogo inteiro. Ele entrou no começo do segundo tempo. E agora vamos falar de mais mudança, tá? Entra Neymar Júnior e Danilo, poucos minutos antes da pausa da hidratação, tá? Eles entram, tem a pausa, começa o jogo. Rapaziada, eu falava pra vocês, não dá pra jogar Vinícius Júnior e Neymar junto, porque os caras não pressionam. A beleza que ali, ele até tentou mudar o esquema tático, mas já tava 1-0 pra Noruega, entendeu? Você mudar um esquema tático quando você tá perdendo, são claros sinais de desespero, que a partir daqui, o que vier é sorte. E aí eu penso, ele levou um cara que é vice-artilheiro da Premier League, que é o Igor Thiago, que é pra jogar em momentos onde a gente está desesperado, onde a bola tem que ser rifada para a área, onde tem que ter alguém lá na frente para brigar. E ele me tira o Bruno Guimarães no final do jogo para colocar o Emerson. Não faz sentido. A gente tá atrás no placar, a gente tá precisando ganhar, e você me coloca o meio campo? Porra,
puxa o Neymar pra fazer esse primeiro toque aqui. O Neymar não vai correr mesmo, não vai marcar, mas dá pra ele fazer o primeiro toque de qualidade, pra ele abrir o jogo, pra ele espaçar. Outra coisa, tá? Se você não confia em quem tá em campo pra bater o pênalti, coloca um dos batedores pra ficar parado no campo, porra, pra ficar lá, pra se tiver um pênalti o cara fazer. Neymar tem que jogar os 90 minutos, rapaziada. Se o Neymar tá em campo, o Neymar faz o primeiro pênalti, o Brasil abre o placar, o Brasil anima, poderia ter resolvido o jogo. Se o Rafinha tá em campo, faz o primeiro pênalti, abre o placar, poderia ter resolvido o jogo. Se o Igor Thiago tá em campo, faz o primeiro pênalti, resolve o placar, tinha resolvido o jogo. Outra coisa, não pode a seleção brasileira ter um dos melhores batedores de pênaltis do mundo, que é o Neymar Júnior, e esse cara não tirar uma horinha do dia dele, do treino, pra ensinar esse monte de pereba a bater pênalti, porra. Expert nisso, impossível. O cara ensinou o Messi a bater pênalti, pô. Como é que um cara desse não consegue ensinar esses caras a bater um pênalti? Pênalti decisivo pra Copa do Mundo. Bruno Guimarães, é ridículo a partida que você fez. Infelizmente, essa partida apaga tudo que você fez na Copa, porque a Copa importa até onde a gente joga. E aonde você jogou, você eliminou o Brasil. Não, sozinho. Você perdeu a sua chance, o Endrick perdeu a chance dele, o Brasil pouco criou depois disso, porque se viu completamente abalado. Tá, rapaziada? Não se elogia zagueiro, porque eles podem falhar. E quando falhou, o Haaland teve um cruzamento e meteu a bola de cabeça. E um outro chute que o Haaland parecia completamente sem querer fazer o gol. Ele pegou a bola, puxou a bola pro lado e deu um chute ridículo. Aí era treinamento. Aí o Alisson, que é um Tiranossauro Rex, que a bola foi muito curta, ele não tem braço pra chegar, a bola passa debaixo das pernas do lateral e é gol. Por que esse cara tá solto na frente da grande área? É inadmissível você acreditar numa coisa dessa. Você tá pressionando o cara os 90 minutos o jogo todo. Você deixa o cara livre 2 vezes, ele faz 2 gols. Como que deixa... Como? Eu acho, pontuando sobre essa questão dos pênaltis, né, a gente sabe, o Neymar é o melhor batedor de pênalti do mundo. Isso aqui eu tenho total certeza, junto com o Cristiano Ronaldo ali, o Messi. O Mbappé ainda perde bastante pênalti, mas também bate muito bem. E, cara, pra mim é impensável o Vinícius Júnior não ter batido aquele pênalti, independente se tem uma hierarquia aí. Cara, você é o craque da seleção, você tá brigando pela artilharia da Copa. Pega a bola, fala pro Bruno Guimarães, ele não vai reclamar. Fala pro Mister, Mister, vou bater aqui, aí eu mesmo. Bate, errou, beleza, você é o Vinícius Júnior, você é o craque, você vai ter outras chances. E você não bateu, seu companheiro foi bater, errou, a gente vai falar pior de você do que se você tivesse batido e errado. Tudo bem que se você tivesse errado, a gente também ia xingar. Mas só pela omissão já me causa uma irritação absurda, porque se esse é o cara que vai ser o craque da seleção brasileira no futuro, e ele não consegue bater um pênalti numas oitavas de final contra a Noruega, num 0-0, quando que ele vai conseguir bater? O pior disso tudo, é que o Vinícius Júnior, ele pega a bola, ele tá com a bola, e ele dá pro Bruno Guimarães. Esse que é o pior. Ele dá a bola pro cara. O Vinícius Júnior, uma das coisas que eu mais gosto no Vinícius Júnior, do Vinícius Júnior, é o fato de, mesmo se ele errar, ele continua tentando. Ele não é um jogador que desiste do jogo. Ele não é um jogador que, por mais que ele faça uma partida ridícula, tudo que ele tente, ele erre, mas ele não desiste de tentar. Tá? É isso que eu mais gosto no Vinícius Júnior. Se ele perde o pênalti, ele ainda vai tentar resolver a partida depois, pô. Eu sei que o Vinícius Júnior não é um grande batedor, eu acompanho o Vinícius Júnior no Real Madrid, ele perdeu um caminhão de pênalti essa temporada, mas ele é o cara. Ele é o cara dessa seleção brasileira, e você deixa ele sem bater. Ele se omite, ele pega a bola do pênalti e entrega para um cara que tem 4 pênaltis batidos na carreira, pô. Sinceridade, é uma vergonha. É inaceitável, rapaziada. Eu não acho que o Ancelotti deva ser demitido, tá? Já vou finalizar por aqui, assim. Eu não acho que o Ancelotti deva ser demitido. Foi um ciclo ridículo da CBF, de organização ridícula da CBF, onde colocou técnicos que não faziam sentido nenhum, técnico treinando time e seleção. Isso não existe. Demorou muito para ir atrás do Ancelotti. Quando foi atrás do Ancelotti, foi muito enrolado por ele. E quando ele finalmente chegou, além da pressão da mídia para levar o Neymar, tá?
além da pressão da mídia para levar o Neymar, que eu acho que deveria ter levado mesmo, e é isso, mas além da pressão da mídia, teve toda essa pressão de jogadores, de torcedores, de tudo isso para cima dele, e foi um tempo muito curto para tentar fazer esse time dar certo. Fez o melhor, mas errou nos piores momentos. Esse era um jogo para ter, a partir das eliminatórias, você tem que ter o Neymar em campo os 90 minutos. O Messi fica parado 30 minutos pela Argentina e é o melhor jogador em campo. Tá entendendo, rapaziada? É o que eu acho complicado. Eu acho complicado. Se você foi pra Copa, você tem que estar disposto a jogar os 90 minutos. Se você não tá, você já tem que falar, ó, rapaziada, ó, eu sou cansado mesmo, eu não aguento jogar e eu não vou pra lá pra passear. Como fizeram alguns jogadores. E outra coisa, tá? Vou falar um negócio que eu esqueci, eu lembrei agora. Cadê o Luiz Henrique? Falamos ao mesmo tempo. Cadê o Luiz Henrique? Por que o Luiz Henrique não entrou? Loucura. Cadê o Luiz Henrique? A gente falou ao mesmo tempo, a gente pensou a mesma coisa, porque é impensável ver um primeiro tempo do Ryan e imaginar o que o Luiz Henrique faria com aquele lateral que eu não sei o nome. Eu não sei o nome dele. Com aquele lateralzinho! Você nunca viu ele? Se ele sair da Noruega, ninguém conhece esse cara. E o Ryan não conseguiu ir pra cima dele uma vez. O Luiz Henrique, ele era a primeira opção do Ancelotti depois o Rafinha, né? Na verdade, com a lesão do Estevão, ele era o primeiro. E aí ele caiu de primeiro para último. E ele não jogou na Copa do Mundo. Ele jogou contra Marrocos, né? Jogou um pouquinho, mas nas outras partidas ele não entrou. E quando o Brasil precisou de um ponta, de um jogador para decidir, chutar, cruzar, fazer alguma jogada, ele estava lá no banco, sem nenhum tipo de utilização. E no ciclo ele foi um dos melhores jogadores do Ancelotti, entrando no segundo tempo. E, assim, alguém precisa dar uma explicação pra gente. Nada contra o Ryan, que fez uma boa Copa, vai estar em várias outras, mas o Luiz Henrique a gente tem que saber o que aconteceu com ele, porque não é normal ele cair de uma hierarquia de primeiro reserva para último. Até a partida que fez contra Marrocos, que não foi uma grande partida, não é explicação pro Luiz Henrique não ter entrado mais nenhum jogo da Copa do Mundo, rapaziada. Não é, até jogo decidido que a gente começou a fazer mudança, que a gente começou a administrar, que eu falei pra vocês o quanto a administração era importante, o Luiz Henrique não entrou. Ele sumiu, o que aconteceu? Ele teve um problema técnico, um problema físico que a gente não sabe. Ele tá treinando mal e a gente não sabe. Cadê o cara? Tá entendendo? A gente perde o Rafinha, a gente fala, puta, o Ryan vai substituir. Ryan não fez uma partida boa, é o Luiz Henrique, e ele não apareceu. É isso, rapaziada. Brasil eliminado, tá? Próximo jogo aí pra fechar o chaveamento, a gente tem já México e Inglaterra. Provavelmente quando esse vídeo sair já vai ter sido resolvido o jogo e a gente vem falar dele. O canal não acabou. Tá. O tempo de jogo ainda vai continuar. Nossa promessa aqui é trazer simplicidade para essa Copa do Mundo, né? E para esses jogos. Então a gente vai continuar falando da Copa, a gente vai tentar trazer todos os outros jogos ainda que faltam. A gente ainda tem grandes jogos para cobrir e a gente ainda tem grandes jogadores que ainda vão fazer essa Copa se tornar uma das melhores Copas que tem. Não para o Brasil, que não foi nem de longe um dos melhores times para disputar essa Copa. Piores, né? A gente botou muita expectativa e novamente terminamos no mesmo lugar que a gente começou, né? Então a gente pede aí um ciclo agora para 2030 melhor, mas é muito difícil que isso aconteça porque o principal campeonato do país, ele está assustando o torcedor. O Brasil foi eliminado e eu estou assustado porque eu vou ter que voltar a assistir o Campeonato Brasileiro. E muitas pessoas, muitos torcedores também estão. Então o produto do próprio país, ele não tem essa alegria do povo de futebol. Imagina a seleção. Então fica aí essa tristeza e a gente volta, né, amanhã para trazer o melhor de México e Inglaterra e também um pouquinho do próximo jogo, grande jogo dessa fase, que é Espanha e Portugal. É isso, rapaziada. O que me alegra para o próximo ciclo é torcer pra gente ter grandes jogadores como o Estevão de volta. A falta que fez o Estevão nessa seleção brasileira é brincadeira, tá, rapaziada? Mas eu não vou nem entrar nisso. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilha, comenta. E deixa aqui a indignação de vocês. Mais uma vez, gostaria de pontuar uma coisa. Bruno Guimarães, que partida tenebrosa. Grande abraço, pessoal.